Já é um fato na comunidade de One Piece que sempre que o Usopp conta uma mentira, ela provavelmente vai se tornar realidade. E ele contou algumas mentiras interessantes no arco de Wano que podem estar relacionadas com um possível futuro arco de Elbaf. Além disso, isso também daria um pequeno motivo, né? Na verdade, um grande, pelo qual o personagem não teve tanto impacto e até mesmo tanto uso no arco de Wano. Ele foi bastante prejudicado pela ult no momento em que ele podia lutar, e depois ele não teve nenhum grande momento como um guerreiro, mas sim como um atirador. Apesar disso, ele não entrou em combate direto com nenhum outro personagem, e isso deixa a gente meio encasquetado com o que vai acontecer com ele. Óbvio que o Usopp vai ter que ter um combate contra, por exemplo, o bando do Barba Negra. Então quem iria ser tão fraco quanto ele, ou o que faria ele ser tão forte a ponto de enfrentar alguém do bando do Yonko? Vamos debater sobre isso e talvez sobre um possível power-up que ele receba lá em Elbaf com relação à Terra dos Gigantes. Aproveite e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, que você me ajuda muito e é de graça. Vamos começar diretamente com o possível novo arco, né? Todo mundo já sabe, o ano está acabando e a gente vai ter diversas conclusões aí relacionadas não só com esse arco e com os mistérios dele, mas também com os mistérios que estavam assolando o mundo inteiro de One Piece, como por exemplo o que aconteceu com Sabo, Vivi, os Chichibukai. Tudo isso será resolvido provavelmente nos próximos capítulos. Além disso, a gente também vai ter algo que todo mundo adora, as recompensas, né? Quanto vai ser a recompensa de Usopp? Afinal, ele basicamente não teve impacto na guerra, ele não teve uma luta. Então, o que será que vai acontecer para a recompensa dele aumentar? Só o incidente da Guerra de Wano vai fazer ele aumentar, sei lá, 50 milhões, 100 milhões? Será que só isso é necessário, como aconteceu em Dressrosa? Talvez seja um dos motivos, mas eu acho que ainda é algo muito pouco para o que o personagem pode ser. O ano, infelizmente, não foi um bom lugar para o Usopp. Ele teve diversos momentos complicados e o seu momento de brilhar de verdade, como aconteceu em Dressrosa, não aconteceu. Talvez isso seja preparando para o possível arco de Elbaf, já que em Elbaf ele vai estar conectado com todos os gigantes, toda aquela raça que ele admira, que ele adora, e também vai ter um possível guerreiro para ele enfrentar, que talvez estaria dominando a Terra dos Gigantes. Isso muito provavelmente teria relação com o Loki, né? Caso ele realmente seja o Loki parecido com os do quadrinho, e talvez até mesmo seja inspirado nisso. Então a gente pode ter que uma futura arma para o Usopp seria um martelo sagrado, como por exemplo o Mjolnir de Thor. Claro que com algumas diferenças. O Usopp não tem força o suficiente para carregar um martelo daqueles, mas talvez a sua honra e a sua pureza como ser humano façam ele de alguém que é capaz de segurar o lendário martelo. Claro, obviamente isso seria relacionado com o mundo fora de One Piece, né? Com os quadrinhos e tudo mais. Pensando diretamente em One Piece, a gente sabe que o Usopp já mentiu diversas vezes sobre o martelo dele pesar tantos milhões de toneladas, tantas toneladas, e nunca foi de verdade. Então isso pode ser um caminho para tornar isso uma arma realmente do Usopp. E como se não bastasse, ele também era capaz de utilizar Haki do Rei, pelo menos nas mentiras dele. Então, obviamente, a gente sempre pensa que isso vai se tornar realidade. E o Usopp, querendo ou não, talvez naqueles momentos onde ele tem uma situação extrema, ele realmente possa despertar esse Haki, porque ele tem um sentimento de liberdade, né, muito maior do que os outros, tirando o Luffy, claro. E isso pode realmente botar ele naquele um entre tantos milhões no mundo de One Piece. Mas eu acho que a coisa mais importante que pode acontecer no arco de Elbaf é, na verdade, uma possível cura para alguma coisa, alguma doença que possa estar assolando o mundo ou os Chapéus de Palha. A gente sabe que essa vontade do Chopper vai se realizar em algum momento, e para isso ele precisa ter um incentivo, alguém que realmente esteja com uma dificuldade de ser curada por qualquer outro meio, que seria tratamentos, enfim. Nada melhor do que os dois que saíram acabados dessa guerra. Luffy e Zoro estão completamente destruídos depois de vencer King e Kaido, então eles precisam de algo para estabilizar o corpo deles e voltar
a funcionar normalmente, precisam descansar e ter uma recuperação a longo prazo. Isso acontece muito mais fácil para o Luffy, que possui uma fruta para isso. A sua Zoan, ela é realmente muito mais prática para restaurar a energia do Luffy do que a forma normal do Zoro. Mas talvez os dois sejam propícios a receber esse pequeno problema em que o Chopper tenha que curar. Afinal, existe algo que vai acontecer para o Chopper ter que fazer essa cura. Então eu acho que isso pode ter a ver não só com ele, mas também com o Usopp, porque o Usopp contou uma pequena mentira bastante interessante no início do arco de Wano. Ele estava vendendo, se eu não me engano, o nome era óleo de sapo, algo assim. Era algum óleo específico e que ele curava todas as dores. Ele fazia um corte de mentira, passava aquele óleo e magicamente a ferida sumia. Isso obviamente é muito fantasioso e é a mentira perfeita para se tornar realidade. Aquilo que vai curar todo mundo, aquilo que vai ser a cura para algo que é incapaz de ser parado, como por exemplo a doença do Roger ou qualquer outra coisa do mesmo tipo. Então isso pode ser um sentido para o arco de Elbaf ter relação com o Chopper e com o Usopp ao mesmo tempo. Afinal, são os dois que menos tiveram uma grande importância no arco de Wano. Não tirando o que eles fizeram, né? Eles foram capazes de suceder no que eles foram submetidos, que era realmente a praticar a função deles como atirador e médico, mas eles não tiveram aquela questão da luta e uma importância muito grande, páginas detalhadas falando sobre eles. Então eu acho que faltou isso um pouco para eles no arco de Wano e que possa acontecer num futuro arco de Elbaf ou talvez outro arco. Já a recompensa do Usopp é natural que ela vá ser um pouco diferente das outras, porque por conta dessa chamada dele aí que ele tinha Haki do Rei e tal, eu acho que o mundo vai cair nessa de alguma forma e aí ele vai ter uma recompensa maior. Mas não por ser mérito dele. Eu acho que a maior recompensa do bando, tirando a do Luffy, do Zoro e do Sanji, deveria ser na verdade da Robin. Porque ela, querendo ou não, agora se torna o maior perigo para o governo mundial, né? Além do Luffy, que já possui uma fruta que é totalmente contra eles e que tem diversas curiosidades, como por exemplo fugir do governo mundial. Então isso são duas coisas interessantes que, se estão juntas, podem causar um alvoroço no mundo. Levando em conta que existe a possível revelação desse fato do Usopp ter supostamente o Haki do Rei, isso pode fazer com que a recompensa dele aumente mais do que o esperado, né? Tirando todos os outros Mugiwaras que lutaram, Brook, Chopper e Usopp, eu creio que vão ter um aumento padrão. Não acredito que Frank, por exemplo, vai passar o Usopp por conta da história, mas deveria, obviamente. Mas também eu acho que eles vão ter um aumento padrão pro bando dos Chapéus de Palha, né, terem aquele baque de aumento de, sei lá, 100 milhões. Em Dressrosa a gente teve um aumento de 50 milhões para cada um que foi envolvido no incidente. Então agora em um ano a gente pode crer que vai ser um pouco mais. Além disso, a gente tem recompensas que normalmente quando um derrota o outro, elas passam do outro querendo ou não. Então eu acho que isso pode acontecer. Eu vou explicar isso em um vídeo mais detalhado sobre o sistema de recompensas. Mas no geral eu acho que realmente o Usopp precisa desse arco de Elbaf para voltar a mostrar o personagem que ele tem potencial de ser e que ele realmente é. Aquele personagem que está pronto para enfrentar todos os perigos e dar a cara dele, dar a vida dele pelo capitão dele, quando ele mostrou isso lá em Alabasta. Então ele tem capacidade de fazer isso de novo, e principalmente se o vilão final for alguém que, tipo, encare ele de alguma forma, nem que seja, tipo, uma história meio que não tão principal quanto a do arco de Wano, mas sim algo mais secundário para resolver o problema com os gigantes, resolver essa questão do Loki talvez. Tudo isso seria interessante de ver, e a gente também poderia ter o desenvolvimento até mesmo que final do Usopp, para ele mostrar realmente que ele evoluiu e aquele é o novo guerreiro do mar, sabe? Então eu acho que há essa possibilidade. Eu gostaria muito que ela acontecesse para o Usopp voltar a ser quem ele é.
Mas por hoje é só isso, eu vou deixando vocês com o vídeo aí na esquerda, o vídeo aí na direita. Se você gostar, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal que você me ajuda demais. E eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui!